Olá, tudo bem? Começa agora o programa Educação e Cidadania, uma produção da Fundação Universitária Vida Cristã, FUNVIC. Para combater o excesso de peso, prevenir doenças e conquistar uma vida saudável, é preciso, antes de mais nada, lutar contra a preguiça. Promover uma reeducação alimentar e colocar a prática de exercícios físicos como atividades obrigatórias no nosso dia a dia são os primeiros passos para garantir uma melhor qualidade de vida. No programa Educação e Cidadania de hoje, vamos descobrir o que devemos fazer para termos uma vida mais saudável. Para falarmos sobre o assunto, eu converso com a nutricionista Ketline Pazzotti Soares, que é especialista em nutrição clínica e estética, e com a educadora física, especialista em treinamento desportivo, mestre em educação e professora da FAFEM Mococa, Elaine Cristina Martins Gonçalves. Elaine, obrigado pela presença e pela entrevista. Obrigado pelo convite, uma vez que o tema é de grande relevância. Obrigado, Ketline. Eu que agradeço. Ketline, o que devemos fazer para termos uma alimentação saudável? Nós devemos nos reeducar diariamente. É necessário um aprendizado diário. Incluir frutas e verduras e vegetais em todas as refeições. Se possível, fazer 6 refeições ao dia, de 3 em 3 horas, para que o organismo esteja sempre queimando calorias. Podemos também mastigar bem os alimentos, para que nisso você tenha a sensação de saciedade e não coma em grande quantidade. Se hidratar também várias vezes ao dia, de preferência até 2 litros, de água. Fazer boas escolhas, durante escolher bem os alimentos. Isso, exatamente. E moderar as quantidades, comer várias vezes ao dia para você comer em menos quantidades. Ketline, a gente sabe que hoje em dia cada vez mais a rotina diária é cada vez mais louca, né? A gente não tem horário para nada, o trabalho consome grande parte do nosso tempo. Mas como a gente consegue então conciliar essas 6 refeições diárias? De que forma? É necessário ter algumas prioridades, Hoje em dia, essa correria atropelante, muito serviço, muita ocupação, então as pessoas acabam deixando um pouco a alimentação de lado, que é um fator essencial, nós precisamos nos alimentar, para ter a energia à disposição no dia a dia. Será que a gente deve colocar cada vez mais alimentos coloridos no nosso dia a dia? Isso, variar as cores, porque cada cor representa uma vitamina diferente. Então, quanto maior for a variação, melhor você vai estar oferecendo uma quantidade enorme de vitaminas e nutrientes. E quais são as consequências de uma má alimentação? As consequências são grandes, Nós podemos estar predispostos a desenvolver algumas doenças como hipertensão, diabetes, ter o colesterol alterado. A principal delas hoje é a obesidade, E a obesidade hoje é um problema de saúde em muitos países, inclusive no nosso. E a obesidade traz consigo já algumas dessas comorbidades, que eu mencionei agora. Mas você pode apresentar algumas dessas comorbidades sem ser uma pessoa obesa, simplesmente pelo fato de cometer maus hábitos alimentares. Quer dizer, a gente é aquilo que a gente consome, Exatamente. Elaine, é possível emagrecer apenas praticando exercícios físicos? Não. A gente pode sim emagrecer apenas com atividades, desde que todo esse procedimento de alimentação, do hábito alimentar, esse hábito saudável que é ingerir os alimentos de forma devagar, moderadamente, auxiliando com a atividade física, isso faz com que a gente acelere todo esse processo. A atividade física vem acelerar esse procedimento de emagrecimento, de melhoria de qualidade de vida, fazendo com que a pessoa se sinta mais disposta. Ela dorme melhor. Quem dorme melhor, a gente já ouviu falar muito, já teve muito estudo, que a pessoa emagrece com maior facilidade. Então é necessário que esse todo benefício da atividade física que libera dopamina, endorfina, serotonina, que é os hormônios da felicidade, que faz com que a pessoa se sinta melhor e faz com que ela realmente emagreça com felicidade, Ela fica bem disposta e ela fica feliz também com todo esse procedimento. Então são esses que são os benefícios da prática de exercícios regularmente? Então, além de tudo isso que eu acabei de dizer, a pessoa que tem ela é hipertensa, que tem a pressão alta, a atividade física melhora e muito. Geralmente a pessoa até ela diminui esse medicamento, A pessoa que tem o triglicérides alto, colesterol, ele abaixa muito. Tem médicos que dizem, se você fizer atividade física, eu não recomendo
a medicação. Se você fizer realmente, você vai ter uma melhora. E tem o HDL, que é o colesterol bom, que faz com que ele realmente aumente. A atividade física faz com que esse HDL aumente, fazendo com que a pessoa se sinta bem melhor. Fora que o social, o afetivo, né, que é o emocional, auxilia e muito. A pessoa se sente mais bem disposta, o risco dela ter uma depressão, o estresse, né, faz com que ela realmente diminui toda essa probabilidade. Katiline, as pessoas que estão dispostas e que a partir das próximas semanas irão começar exercícios físicos, elas têm que se atentar também com uma alimentação mais balanceada, uma alimentação especial para esse tipo de exercícios? Tem. Isso, posso só acrescentar uma coisa antes de te Claro, responder claro. essa pergunta? Isso tudo que a Elaine falou agora, os 3 principais fatores hoje considerados para se ter uma boa saúde e um emagrecimento legal consumo moderado, atividade física e bom sono, tá? Senão não dá um emagrecimento, um resultado legal, tá? E é associado a uma boa alimentação também. Isso, associado a uma boa alimentação. E a pessoa que vai iniciar uma atividade física, ela deve primeiro passar por uma avaliação tanto do profissional da atividade física quanto nutricionista, né? E as pessoas que já fazem atividade física têm um consumo, tem que ter mesmo atenção para a alimentação, porque exige um consumo diferente, né? Depende muito da modalidade e da intensidade do exercício. Não é tudo uma regra, né? Não Existem é as uma regra, especificidades. depende do objetivo que ela quer alcançar, entendeu? Se ela quer ganho de massa ou se ela quer emagrecimento, aí tem uma alimentação específica para cada atividade. É por isso que é importante consultar um profissional. Isso. Katiline, e existem alimentos que estimulam o processo de aprendizagem, principalmente em crianças? Existem alguns alimentos que melhoram a nossa memória, tá? Então, quando a gente melhora a memória, a gente melhora a concentração, melhora o aprendizado. São fontes assim, de vitaminas do complexo B, vitamina C, o zinco, o selênio. Esses minerais nós encontramos nos peixes, nos ovos, a vitamina C nas frutas cítricas. E tem um componente que também é o flavonoide, que a gente encontra nas frutas vermelhas e no suco de uva, tá? Ele também é essencial para a memória. E estimulando a memória, consequentemente estimula o aprendizado. Isso, estimula o aprendizado. E tem uma dosagem mínima ou máxima desses produtos ou podem consumir à vontade? Não, tudo a gente deve consumir moderadamente, né? Então, é ideal que a mãe se atente à alimentação da criança, para que ela possa estar fornecendo isso no dia a dia na escola, né? Em seus lanches escolares, né? Porque às vezes a própria cantina da escola não oferece uma alimentação legal, né? Então, cuidar para que ela sempre esteja consumindo esse tipo de alimento, porque ela precisa dessa energia no aprendizado e nas atividades, né? Nas outras atividades, não só as escolares. E a conscientização das crianças é muito importante, né? Porque as crianças serão futuros consumidores e uma população saudável a gente constrói com a base, né? Que são as crianças. Exatamente. Incentivando e motivando elas a comerem alimentos saudáveis, nós teremos um futuro melhor, né? Um futuro mais saudável, pelo menos. Isso, é tudo uma questão de exemplo, né? Trabalhar com criança é um pouquinho mais difícil, porque a criança ela se vê o modelo do pai, né? Ela segue o exemplo do pai, da família, os hábitos da família, né? O que a família faz em casa, ela costuma fazer também. Então, procurar dar um bom exemplo para o seu filho, não forçá-lo a comer o que ele não gosta, porque isso pode funcionar uma vez, mas não vai funcionar 2 ou 3, entendeu? Então, variar bem as saladas, né, no dia a dia, brincar com a comida, fazer formas, carinhas com a comida, isso chama a atenção da criança. Se tiver um espaço em casa, produzir uma horta e colocar ela para fazer aquilo, entendeu? Participar da horta, colher, plantar. Então, isso tudo vai estimular a criança a consumir alimentos saudáveis. Elaine, e a atividade física também favorece o processo de aprendizagem? A atividade física favorece sim na concentração. Dentro de sala de aula, a criança tem um melhor aprendizagem, desde que, através da atividade física, ela tem um maior fluxo sanguíneo. E esse fluxo sanguíneo realmente faz com que a criança acelere todo esse processo, né, intrínseco, né, a nível cerebral, faz com que a criança esteja mais disposta para o aprendizado, né, ele estimula mais a criança. Porque através de um jogo, o jogo existe
a criança aprende a concentração, a parte intelectual dela está voltada para a dinâmica do jogo, né? O se dispor no jogo, o espaço, o tempo, né? Todo aquele movimento a nível de outras crianças em relação ao companheiro, a fazer com que você ajude e colabore com os outros. Isso faz com que, dentro da sala de aula, este procedimento venha de encontro para aconteça todo esse aprendizado. Desde que a criança nasce, ela se desenvolve, o brincar para ela está intrínseco, né? Ela joga um objeto para o pai pegar, né? A partir desse momento, o processo toda dessa influência na pré-escola, na educação infantil, faz com que a criança cresça e se desenvolve com o brincar, com o jogo. Professora, a atividade física deve acontecer com frequências regulares e quais são os períodos mais adequados para o exercício físico? Isso. Ela deve ter uma frequência, ela deve ter o tempo determinado de acordo com o individual de cada um, né? Cada um tem o seu objetivo, cada um tem a sua história, né? Então, a atividade física realmente, ela deve, pelo menos 30 minutos diários, pelo menos, né? Esses 30 minutos, né, a Organização Mundial de Saúde, ele fala que ele pode ainda ser interrompido. Tipo, 15 minutos depois, quando ela puder, ela faz mais 15 dentro daquele mesmo dia. O importante é criar uma rotina. O importante é criar uma rotina, ele ter uma frequência, porque não adianta ter aquele atleta de final de semana e achar que isso é muito bom para a saúde e que não é, né? Porque os benefícios da atividade física estão além do corpo, do físico, né? Ele está intrínseco, ele está no fisiológico. Então, o organismo precisa de uma regularidade, ele precisa de uma frequência. Para que o seu coração funcione bem, ele precisa ser trabalhado todo dia, né? Ele precisa ter uma regularidade. Então, faz com que a pessoa realmente, além de melhorar o seu corpo, né, o físico, o tônus muscular, que isso vai acarretar no seu dia a dia, vai evitar que você caia com facilidade, né? Vai evitar com que você, se caia, tenha uma lesão maior. Então, essa frequência, essa regularidade faz com que a pessoa viva melhor. E períodos? É melhor fazer exercício de manhã, à tarde ou à noite? Cada pessoa tem o seu histórico, mas o ideal seria que ela acordasse e fizesse a sua atividade física. A partir do momento que a pessoa ela fica mais bem disposta, né? Ela libera uma série de hormônios, né, bioquímicos, que faz com que ela se sinta melhor. Além de ficar mais disposta para o dia todo. Ela está né? mais disposta para o trabalho, para o estudo, né? Catiline, todo o alimento que a gente consome é saudável? E como que a gente pode descobrir se a gente está comendo coisas boas ou não? Não, nem todo alimento é saudável, né? Hoje em dia, então, existe uma infinidade de alimentos aí, principalmente que a mídia coloca até, né? Que a gente consome e são alimentos que nos oferecem somente calorias vazias, né? Não tem nenhum tipo de nutriente, nem vitaminas, nem minerais. Então, são calorias vazias. Esses alimentos são os industrializados, né? Principalmente, esses fast foods, né? São os vilões da obesidade. Os fast foods, isso. São esse tipo de alimento. Balas, doces, tudo caloria vazia. Não são nutritivos. O consumo desses alimentos é aconselhado muito esporadicamente. Tá? Mas tem alguma forma de descobrir se a gente está consumindo é um alimento saudável ou não? Tem. O ideal é dar atenção aos rótulos, né? Ver o que aquele alimento está te oferecendo, se é realmente aquilo que você está pensando, né? Todo o componente nutricional dele, o quanto tem de vitaminas, o quanto tem de minerais, se tem muito sódio, se não tem. Então, tudo isso é importante. É legal avaliar o rótulo e a qualidade do alimento, né? Porque se você vai comprar um alimento mais natural, o ideal é avaliar a qualidade. Catiline, como que a gente pode medir o índice de massa corpórea? O telespectador que está nos assistindo em casa, ele consegue fazer esse cálculo sozinho e consegue interpretar esses dados posteriormente? Consegue fazer o cálculo, né? E para interpretar os dados precisa conferir uma tabelinha lá, mas também é fácil de encontrar. O IMC, que é o índice da massa corpórea, ele é calculado através do seu peso dividido pela sua altura ao quadrado. Nisso vai dar um número, um resultado, um valor, e tem uma escala de classificação para saber se você está saudável, ou está acima do peso, ou está desnutrido. Então, tem alguns valores, né? Por exemplo, abaixo de 18, você está desnutrido. Entre 18,5 a 24,9, você está num peso saudável, legal.
Acima desses valores são classificados sobrepeso, obesidade, grau 1, 2 e acima de 40 é a mais severa, que é a mórbida. Tiline, e você já tinha falado também da importância de colocar, inserir na alimentação das crianças produtos saudáveis, legumes, verduras. Só que as mães que estão nos assistindo sabem da dificuldade que isso é, né, de fazer as crianças consumirem esses alimentos. Existe alguma tática, algum segredo que você poderia contar para as mães para estimular as crianças a consumir esses alimentos? Existe. Você tem que variar nas preparações, né? Preparar o alimento de outra forma, porque, por exemplo, a criança ela pode não gostar de comer a cenoura crua, nem o tomate, então, mas ela deve gostar de comer um bolo de cenoura, um soufflé, entendeu? Então, variar na preparação. Também pode acrescentar o vegetal na preparação do arroz, do feijão, em formas de sucos, tá? A criança pode não gostar de consumir a fruta, mas o suco ela deve gostar. Então, a mãe tem que usar um pouco a imaginação. E a criatividade. Isso, tá? Elaine, a gente sabe que muitas vezes a população não tem dinheiro para ir à academia, fazer exercícios todos aqueles instrumentos, mas é possível fazer exercícios em casa, utilizar os equipamentos que nós temos no lar, por exemplo? É possível. É possível utilizar um cabo de vassoura para fazer o exercício, até de agachamento, para ele poder estar segurando o cabo de vassoura apoiado ao chão, né, para fazer o movimento correto. Esse movimento, você vai ver que o cabo de vassoura vai te auxiliar a ter uma postura adequada. É possível utilizar um degrau, sobe e desce esse degrau, né? É possível também utilizar a cadeira. Pezinhos como fazer o uso de latinha de óleo ou o saquinho de açúcar para fazer um movimento nos braços, de bíceps, ou até mesmo para um exercício de cintura, fazer um exercício peitoral. É adequado você conversar com alguém e esse alguém te auxilia. Hoje a gente tem programas de televisão que faz com que você olhe e consiga fazer adequadamente. Repetir as sessões, né? Se você acha que a sua postura não está adequada, encoste na parede, que a parede vai te dar um apoio para isso, né? Então a tua postura vai estar adequada. Então, se você quer fazer em casa, faz de uma forma que você vai ter segurança também. Porque quando a gente não tem auxílio de um profissional que vai nos ensinar a postura adequada, os benefícios, olha, para você é melhor esse porque você tem hernia de disco, olha, toma cuidado com esse tipo de movimento que tem muito impacto para você. Porque cada idade, cada procedimento que você utiliza vai te levar a alguns tipos de objetivo, ou não, né? Então, é necessário que você tenha cuidado com o que faz. Já que vai fazer em casa, procura algum auxílio do cabo de vassoura, do chão ou até mesmo da parede para poder... E a caminhada é o exercício mais barato e mais democrático que existe, né? Isso, a caminhada é indicada para quase todos os tipos de pessoa. Por que quase? Porque tem pessoas que têm algum tipo de restrição na movimentação, que ela cai com facilidade, né, que ela não tem um tônus muscular tão rígido, então é necessário que aí ela faça uma hidroginástica, um outro tipo de atividade. Se você não tem, na Praça da Cidadania, por exemplo, tem alguns aparelhos que servem para que você faça a atividade correta. Tem até um folder ali falando dos tipos de alongamento, como é o procedimento, então te auxilia muito. Mas a caminhada, realmente, se você começar moderadamente, você vai atingir um objetivo muito bom. E o exercício ele é recomendado para todas as faixas etárias? Não há restrição? Não há restrição. As crianças é recomendado esportes, né, atividade física, que você usa cooperação, que você precisa do outro para brincadeira, né? Os jovens, eles vão à academia, né? Então, cada tipo de idade, uma dança, ela é recomendada para qualquer tipo de jovem. A musculação, desde que com auxílio do profissional e não com tanto peso assim, ela é recomendada também. Para adulto e idoso, a musculação é muito indicada, o alongamento, o pilates. Então, o profissional vai indicar para você o que é de melhor. E é cada vez mais frequente aquela máxima, né? Que corpo são é mente sã. Uma pessoa que tem uma mente sã, está com a cabeça boa, está fazendo o que gosta, ela realmente vai ter uma qualidade de vida melhor e o corpo é o reflexo do que ela realmente está se sentindo no momento. Catiline, nessa busca por uma vida saudável, a alimentação também ela é muito importante, né? Cada vez mais
é confirmado isso. Mas às vezes o cardápio para uma pessoa desenvolver uma alimentação saudável é muito caro, né? Os alimentos saudáveis são mais caros do que aqueles alimentos não saudáveis. Existe alguma fórmula para burlar essa regra? Hoje em dia as pessoas consomem muito fast food, né? Refrigerantes, uma quantidade grande de doces, lanches, não sei o quê. Então, eu acredito assim, que caro é você pagar num fardo de refrigerante, caro é sair para jantar várias vezes na noite, na semana, sair para jantar fora, que são comidas, né, bem gordurosas. Então, o ideal é consumir o alimento na forma mais natural possível, oferecer o basicão do dia a dia, que é o arroz, o feijão, uma proteína, seja ela carne ou uma outra fonte, as verduras, os legumes e as frutas. Então, assim, não tem um preço caro nisso. Caro, que eu estou dizendo, é você consumir os extras mesmo, né? Só o básico você oferece já tudo de bom ao seu organismo, em questão de frutas, de vitaminas, de proteína. Não dá para fazer aquelas dietas de só consumir um tipo de alimento, então? Não dá, são dietas rigorosas, são dietas malucas, né? Da moda, e hoje as pessoas tendem a fazer isso mesmo. Querem soluções rápidas. Imediatas. Exatamente, essas soluções são perigosas. Elas estão se equivocando quanto à questão de emagrecimento. Bom, no programa Educação e Cidadania de hoje, eu conversei com a nutricionista Ketiline Pazotti Soares e com a professora de Educação Física Elaine Cristina Martins Gonçalves. Ketiline, obrigado pelas informações e pela entrevista. Eu que agradeço. Esperamos que as pessoas tenham uma vida saudável. Lógico, com certeza. É só uma questão de reeducação de hábitos mesmo, né? Obrigado, Elaine. Obrigada pela oportunidade e pelo esclarecimento para a população mesmo, que o pessoal precisa mesmo embutir tanto o hábito saudável de alimentação quanto de atividade física no seu dia a dia. Na busca por uma melhor qualidade de vida, devemos ficar atentos àquilo que comemos. Você sabia que muitos alimentos colaboram para melhorar o metabolismo e prevenir doenças? Eles são chamados de alimentos funcionais. Para conhecermos quais são eles e o que podem colaborar com a nossa saúde, eu conversei com a naturóloga Carolina de Oliveira Miklos. Acompanhe. O programa Educação e Cidadania veio ao supermercado e convidou a naturóloga Ana Carolina de Oliveira Miklos para mostrar para a gente um pouquinho das riquezas dos alimentos, chamados alimentos funcionais. Mas antes disso, Carolina, explica para a gente o que o naturólogo faz. Bom, o naturólogo é um profissional da área da saúde que vai estar atuando no ser humano de forma holística. O que seria isso? De forma integradora. O programa hoje teve está tendo como tema alimentação saudável e práticas de exercícios. E aqui você fez uma pequena compra aqui no supermercado com alimentos funcionais. O que são os alimentos funcionais, Carolina? Bom, os alimentos funcionais, eles são benéficos porque eles previnem câncer, eles previnem doenças crônicas e degenerativas, eles atuam de forma com que façam uma limpeza no organismo, né? Elimina as toxinas do corpo. Eles também diminuem o LDL, o colesterol ruim, e aumentam o HDL, que é o colesterol bom. E também tem ação anti-inflamatória. Então, assim, são muitos benefícios, né? Os óleos vegetais também são de grande importância na alimentação, que também tem ômega 3 e alguns ômega 6, né, o ácido linoleico, que vai estar prevenindo também doenças cardiovasculares, vai estar protegendo as artérias contra a formação de ateromas e trombos. Então, assim, ajuda também na pressão, né, no controle da pressão arterial. O azeite, para ele ser consumido de forma saudável, ele tem que ser utilizado no final do preparo do prato. Então, para adicionar sabor, né, porque o azeite ele dá um sabor ao alimento, você coloca ele após o preparo, né, com a panela desligada, enfim. Um arroz integral é muito interessante porque o arroz integral, ele possui as 3 camadas intactas. Ele tem o endosperma, o germe e o farelo. Então, esses 3 elementos ajudam, porque vai ter a fibra, que vai ajudar no trânsito intestinal, vai prevenir certas doenças do intestino, câncer de cólon, enfim. E o germe, que é muito rico em vitamina E, porque o arroz branco foi retirado todos esses nutrientes dele, então ele não é saudável, né? Assim, ele não tem nada, ele só tem carboidrato e uma proteína, que no caso pode ser o glúten, no caso do trigo, né? Carolina, as leguminosas também têm um fator nutritivo muito importante. Sim, no caso, a soja e a lentilha, eles têm isoflavona. A isoflavona, ela atua no nosso corpo como um hormônio, um fito-hormônio, né? Então, assim, previne sintomas da menopausa, porque vai estar atuando no corpo como estrogênio. Além de diminuir o risco de
de colesterol alto, diminui risco de doenças cardiovasculares também. Os legumes, as verduras, que também possuem fitoquímicos, né, que no caso é a substância biologicamente ativa desses alimentos, no caso os taninos, os polifenóis, estão presentes nas verduras escuras, no brócolis, no morango, na uva roxa, na maçã. Na cenoura, por exemplo, tem o beta-caroteno, que também é antioxidante. Quer dizer, o que é isso? Antioxidante ajuda a prevenir o envelhecimento celular, né, antirradicais livres. Enfim, o alho e a cebola, que tem a alicina, são anti-inflamatórios, então previne processos inflamatórios, artrite, artrose, né? Todos os processos inflamatórios, assim, de modo geral. Às vezes a gente consome os alimentos funcionais, nem tem noção do benefício que eles trazem para a nossa saúde. Exato. Na verdade, o alimento funcional, ele tem que estar inserido numa dieta equilibrada e com todos os grupos nutricionais. Por isso a importância também de, às vezes, um acompanhamento com um nutricionista, que vai te orientar a inserir esses alimentos nessa dieta equilibrada e balanceada. Os iogurtes e leites fermentados, que tem um micro-organismo ativo que ajuda no trânsito intestinal, ajuda na constipação, previne câncer de cólon. E o interessante também dos probióticos é que eles ajudam a remover as toxinas do intestino e o excesso de colesterol e glicose resultantes do metabolismo da nossa alimentação. Carolina, a gente viu que existe uma infinidade de alimentos funcionais, né, que fazem bem para a nossa saúde. Mas de onde vem a origem desses estudos para chegar a essa conclusão de que esses benefícios são importantes para o nosso dia a dia? Bom, o conceito de alimentos funcionais surgiu no Japão nos anos 80, lá que começou a ser difundido e pesquisados esses alimentos. E no Brasil, após o ano 2000, teve um aumento do consumo desses alimentos e até o Ministério da Saúde e a Anvisa regulamentou esses alimentos, né? Então, devido ao aumento mesmo da procura, porque os consumidores eles estão assíduos e eles estão querendo prevenir. Acompanhe agora o Momento de Reflexão com o capelão da FUNVIC, professor reverendo Luiz Henrique Fernandes Vieira. Bem-vindo a mais um Momento de Reflexão. É um prazer para nós estarmos aqui para juntos pensarmos um pouco naquilo que Deus tem a nos falar através da tua palavra. Nós estávamos outro dia acompanhando uma série de reportagens sobre a vida infanto-juvenil e ouvimos ali de que tem crescido o número de obesidade ainda entre as crianças. Isso tem se dado pelo fato delas decidirem o que comer e quando comer. Nós queremos trazer uma palavra aqui que acredito que é muito própria para o que nós estamos falando. Está lá no Salmo 78, que diz assim: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Uma das coisas que Deus fez na sua criação foi dar a nós a possibilidade de termos uma vida saudável. E eu acredito que uma vida saudável está firmada em 3 pilares. O primeiro pilar é o pilar da alimentação. Nós fazemos parte da geração fast food. Fazemos parte da geração que conheceu, gostou e permaneceu na alimentação dos sanduíches. Nós achamos gostoso e é bom, de vez em quando, você ter a oportunidade dessa alimentação, mas ela não pode ser a base da alimentação da sua casa. Você precisa estipular o que a sua família vai comer. Você é responsável pela alimentação da sua família. As crianças não podem ditar aquilo que será consumido na mesa da sua casa. O outro pilar é
a questão do exercício físico. Nós vivemos num tempo onde a nossa motricidade, o nosso movimento está resumido ao nosso carro. Precisamos deixar um pouco mais o nosso veículo em casa e andar um pouco a pé. Nós precisamos saber de que o exercício físico é fundamental para o nosso bem-estar físico, para a nossa saúde física. E nós precisamos saber de que é uma questão matemática. Se você ingerir mais calorias do que você gastar, a obesidade vai te alcançar. O terceiro pilar é o sono. As nossas crianças têm dormido muito pouco, porque gastam horas no computador, gastam horas à frente da televisão. Nós precisamos mostrar aos nossos filhos, às nossas crianças, que eles precisam de pelo menos 8 horas de descanso diário para renovar a sua vitalidade. Pense nisso e que Deus muito lhe abençoe. Até o próximo programa. O programa Educação e Cidadania fica por aqui. Você pode participar do nosso programa enviando dúvidas ou sugestões por e-mail e ainda acompanhar as entrevistas na íntegra pela internet através do site www.funvic.org.br. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia e até o próximo programa.